reconhecendo a abundância que já existe dentro de mim, para que você reconheça a abundância que existe dentro de você. Olá, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero compartilhar um pouquinho como foi que eu tive esse estalo, esse insight. Eu tenho um deck de cartas astrológicas, holísticas, que é esse deck aqui, ó, que eu adoro. Eu tenho já faz uns 3 anos. Não trabalho com esse deck, eu acabo tirando cartas somente pra mim. Já fiz alguns atendimentos, foram muito legais, as cartas são sempre muito certeiras. Mas eu acabei deixando um pouco de lado e abrindo só pra mim mesmo, pro meu marido, ou quando alguém sabe que eu tiro, né, e acaba pedindo. Mas não é uma coisa que eu trabalhe com isso, apesar de que eu gosto muito, amo as minhas cartas e a escolha que eu fiz por esse deck foi porque são cartas astrológicas, então assim, de signo, né, planetas, enfim, que eu adoro. Não é um tarô, não é um deck convencional, realmente ele é bem diferenciado, assim. Ele traz todas as energias de todos os signos, de todas as casas astrológicas. É bem legal, assim, pra quem trabalha com mapa astral, meu Deus, fantástico. Eu que não trabalho já adoro, por ter essa conexão muito forte, realmente, com os signos, com essas coisas dos planetas. Eu reconheço muito isso, então acabei comprando esse deck maravilhoso, perfeito. E num belo dia eu tava ali um pouco angustiada e acabei tirando. A minha questão era financeira, né? Então eu tava ali, poxa, quando que a gente vai conseguir consertar a nossa vida? Quando que a gente vai parar de apagar incêndio com, né? Teve um gasto aqui, beleza, deu certo, outro ali deu certo. Quando que a gente vai conseguir ter esse respiro, né? Ter esse fôlego um pouco mais longo de parar de ficar dinheiro, aquela coisa toda assim, sabe? Então eu tava num dia ali muito angustiada, provavelmente devia ser um final de mês, tá? Já faz duas semanas no máximo isso. E aí acabou que eu fiquei um pouco, sabe? E aí eu pensei, não, eu vou abrir as cartas e vou tentar entender melhor sobre isso. E eu acabei nem fazendo a tiragem toda que eu costumo fazer, que são 4 cartas. Eu embaralhei, me conectei e puxei uma. E era a carta da abundância. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Linda, maravilhosa e perfeita. Ó, acho que tá dando pra ver, né? É uma carta com bastante cor. Tem muitos arquétipos aqui nessa carta também. Tem a libélula, tem a estrela. Todas as cores. É uma carta bem iluminada. E uma cesta de frutas, de alimentos muito abundante. Então, muito farta, com muita coisa. E a própria carta já diz abundância. E até, inclusive, tem o símbolo do signo de Virgem aqui no cantinho, que é o signo da saúde, é o signo da terra, é o meu signo, inclusive. Então, a hora que eu peguei essa carta, eu já entendi tudo, né? Eu preciso reconhecer a abundância que já existe dentro de mim, porque eu sou abundante. E aí veio toda essa reflexão de que nada me falta. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso ficar desesperada. Deus cuida de tudo e cuida de mim também. Eu sou filha do Pai. Eu sou filha daquele que tudo criou, que tudo trouxe para esse planeta, que tudo manifestou, que não fez esforço nenhum para que as coisas acontecessem. Eu sou imagem e semelhança dele. Por que eu tô desesperada? Eu sou tão abundante quanto ele. Tudo que pertence a ele é meu. Eu sou filha dele, eu sou herdeira. Por que eu tô desse jeito? Pode até parecer um papo meio de, sei lá, religião, mas é verdade. É verdade isso. Isso acaba nos colocando num lugar de reconhecer o nosso poder, reconhecer o que é nosso, o que é digno nosso. Então, foi o que eu consegui compreender. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho um lar para morar. A minha casa, meu apartamento é seguro. Eu não passo frio, eu não passo calor. Eu tenho uma cama quentinha para poder descansar. Eu tenho comida na minha mesa todos os dias. Mesmo que não seja, que eu coma todos os dias aquilo que eu desejo muito comer e um buffet, não sei o que lá e tal. Mas eu tenho que comer. Eu tenho fruta na minha cesta. Eu tenho um café da manhã, posso fazer ovos todos os dias se eu quiser. Tenho água para beber. Tenho água para tomar banho.
Tenho energia elétrica para fazer tudo o que eu preciso, para tomar um banho quentinho, para ligar um fogão elétrico para poder fazer minha comida. Tenho gás aí encanado que vem, que nunca falta. Tenho geladeira para armazenar meus alimentos. Então, assim, eu já sou abundante. Eu já tenho tudo o que eu preciso e muito mais. Eu tenho roupas, mesmo que não sejam as roupas mais caras e todas as opções que eu posso todo dia usar uma roupa e não repetir. Mas eu tenho roupa, eu tenho vestes, eu tenho minha máquina de lavar que me ajuda pra caramba todos os dias aí lavando minha roupa, pra não ficar tão difícil pra mim. Eu tenho tantas facilidades no meu dia a dia que muitas outras pessoas não têm. E é claro que isso não pode me acomodar, né? Tipo, eu já tenho tudo, então não preciso mais de nada, não mereço mais nada, não. A gente tem sim que ir além, a gente tem sim que evoluir, que prosperar cada vez mais. Mas eu preciso reconhecer que eu já sou abundante. Por que eu tô focando na falta quando tudo que tá ao meu redor já me preenche? Será que não é isso que tá acontecendo com você também? Às vezes a gente cai nesse hábito de focar naquilo que não tem, naquilo que ainda não é, como se a nossa vida fosse ruim ou estivesse atrasada por causa disso, porque a gente ainda não conquistou aquilo que tanto queria, que tanto almeja, porque ainda não tem aquele carro dos sonhos, porque ainda não colocou o filho fazer natação, porque ainda não comprou a roupa tal, o óculos de sol de não sei o que, sabe? Será que a gente está reconhecendo a nossa potência, a nossa verdade e o quanto a gente é expansivo, o quanto a gente é grande e maior do que esse universo inteiro? No Axis a gente trabalha com expandir o ser, né? Então, enfim. Mas o quanto a abundância já tá na nossa vida, já tá ao nosso redor e a gente não tá percebendo, a gente não tá reconhecendo e dando o valor que realmente a abundância precisa receber. O quanto a gente está olhando para nossa conta bancária e vendo que não tem ali nem R$ 500 para passar 20 dias do mês e se desesperando por causa disso, enquanto a gente deveria focar em tudo que a gente já conseguiu fazer, tudo que a gente conseguiu conquistar e automaticamente focando na abundância, reconhecendo e agradecendo pela abundância que já existe, muito mais prosperidade vem, muito mais abundante se torna a nossa vida. Às vezes, assim, é surreal, mas, por exemplo, no final do mês passado, ali pelo dia 17, 20, eu já tava com uma meta, assim, de virar o mês, né, do dia 28 de fevereiro pro dia 1º de março, com dinheiro na conta, sobrando. Que era uma coisa, às vezes, muito difícil de acontecer. Às vezes a gente recebia o salário, pagava as contas, sobrava e tal, mas tinha que ir no mercado, né? Passava uma semana, passava 2, tinha que comprar alguma coisa. E mercado é assim, né? Não adianta. Fruta, verdura, tem sempre que estar comprando coisa nova, às vezes carne, ovo, coisas mais frescas. E acaba que se torna uma ida recorrente ao supermercado, né? E eu tava ali muito focada que a gente tinha que virar um mês com dinheiro no caixa, que não sei o que, eu tava ali preocupada com isso. E aí foi chegando o final do mês, as coisas foram se apertando e o dinheiro foi indo e eu fui ficando, nossa, mais um mês, né, naquela lamentação, naquela coisa. E eu acho que foi nesse momento que eu acabei tirando a carta da abundância. E aí eu consegui ficar tranquila e reconhecer, perceber essa abundância que já existe na nossa vida. Aí eu acalmei o meu coração, me tranquilizei, tive a certeza de que nada me falta e tudo que eu preciso vai me ser acrescentado. Sabe o que aconteceu? No último dia do mês, eu acabei recebendo uma cliente para correr barras, né? E ela me pagou. Então, já entrou um dinheiro. E ali na última sexta-feira do mês também, o meu marido simplesmente disse, ó, um cliente meu que gosta muito de mim, do meu atendimento, fez um Pix aqui num valor tal e tá aqui o dinheiro da minha conta. E eu fiquei, uau, como pode melhorar? O que mais é possível, universo? Então, esse é o segredo. Focar na abundância, focar na prosperidade, acalmar o coração e, principalmente, reconhecer a abundância que já existe na nossa vida. Nós somos abundantes. Prosperar e ser abundante não é só olhar e ver que tem saldo alto na conta, ver que tem R$ 1.000, R$ 2.000 para fazer nada, para simplesmente porque tem. Claro, isso é prosperidade também, o dinheiro é uma forma de manifestar, de materializar a prosperidade, mas não é só isso.
A prosperidade, ela já tá... Eu consigo reconhecer cada vez mais a prosperidade em acordar todos os dias e ver o meu filho acordando com saúde, podendo ter ele comigo em casa, juntinho, de manhã, poder tomar o nosso café da manhã juntos, poder conversar com ele, poder participar ativamente da rotina, da vida dele, da criação dele. Isso pra mim é prosperidade. Às vezes eu poderia estar ali, né, me matando de trabalhar, como eu fazia, como eu já fiz, e não ter dinheiro, a mesma coisa, não ter dinheiro sobrando, não ter nada, mas ter um bom salário, ter que botar meu filho na escola o dia todo, das 7 às 7, nem olhar como que ele tá, nem conseguir conviver com ele só no final de semana, mas daí eu já ia estar cansada, não ia ter tempo, não ia ter paciência. E agora pode ser que eu tenha mais dinheiro do que eu teria se trabalhasse mais, mas eu tenho a companhia dele, eu consigo conviver com ele, consigo criar outros projetos para mim, que ainda não estão dando frutos, mas que com certeza, por eu já ser abundante, eu sei que eles vão dar, porque eu não tenho pressa, não tenho dúvida, não tenho medo, eu apenas planto e espero o tempo certo para eu cultivo, né? E espero o tempo certo para os frutos começarem a nascer, a brotar. Isso é abundância. É ter paciência para dar os passos de acordo com o tempo necessário, para entender que o processo leva tempo, que não é do dia para o outro, para entender que a nossa frequência elevada muda toda a nossa realidade, que a gente pode criar a nossa vida pela imaginação. A abundância é olhar ao meu redor e ver, reconhecer que eu tenho além daquilo que eu necessito, que nada me falta e que tudo é provido com muito amor por Deus, que é o Criador desse universo, pelo todo, que sempre está aí com toda a amorosidade do mundo, cuidando da gente. E eu desejo que esse vídeo tenha trazido uma luz para sua vida, para sua rotina, que às vezes está aí no meio do caos, sem saber para onde ir, o que fazer, e não consegue reconhecer a potência e a abundância que você já é e que não tem que sair correndo atrás dela, porque ela já existe. Você só precisa reconhecer, ficar tranquilo e em paz, e muito mais dela virá para sua vida. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.